a grande maioria era mulher, né? Nós contando quantos homens os rapazes chegaram para aumentar a cota masculina. Mas sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. E tem um recadinho das abelhinhas, que são as nossas artesãs aqui da casa. Para quem tiver peças, enfeites de Natal que não queiram mais, elas estão aceitando doações para confeccionarem novas peças e serem vendidas para ajudar aqui nas obras da casa, tá bom? E também outro recadinho é sobre o Aguinaldo Paviani. Não sei se todos estão sabendo que o seminário de amanhã foi cancelado, que ele não está bem de saúde e infelizmente ele não vai poder vir. Nós colocamos nas páginas, nas redes sociais, mas é sempre bom avisar também aqui. E outro recadinho, celulares, por favor, gente, dá uma verificada se eles estão silenciados ou se preferem desligados. Obrigada. E agora vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, as nossas preocupações. Vamos respirar bem devagar, sentindo o ar entrar e sair dos nossos pulmões. E mentalizar a figura do Mestre Jesus na nossa tela mental. Sentir a presença dele aqui entre nós, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Vamos aproveitar essa presença iluminada que está junto com a corrente da casa, cuidando de cada um aqui presente, cuidando daqueles que também estamos mentalizando neste momento, os que deixamos nos nossos lares, emanar essa vibração de luz, de amor ao nosso planeta Terra, que está tão necessitado de amor, de paz, de diálogo. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pelo dom da vida e pela oportunidade de hoje estarmos aqui, com o intuito de fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa conexão com a espiritualidade, a nossa força interior e fortalecer o nosso amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Viemos aqui hoje trazidos por essa conexão. Nossos mentores, de alguma forma, nos trouxeram aqui para que possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre Jesus, e através desse aprendizado, tornar a nossa caminhada mais leve, sabendo que tudo tem um sentido, que nada nos acontece por acaso, mas que não estamos sós. Temos um mestre, um guia a seguir como modelo, temos um Pai amoroso, temos Maria de Nazaré, nossa mãe, e temos nossos mentores e anjos guardiões para nos inspirar. Agradecemos também a presença da nossa irmã Margarete Magalhães. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa casa e que a corrente da casa te inspire, te ilumine e inspire a todos nós também nesta tarde e no aprendizado desta tarde para que possamos, através desse aprendizado, fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança interior e caminharmos sempre na luz do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
noite. Boa noite. Trouxe para as nossas reflexões hoje o tema quem são os regenerados. Porque a gente fala muito mundo de regeneração, vai chegar o mundo de regeneração, quem vai para o mundo de regeneração, se fala isso. Mas quem são os regenerados? É isso que eu trouxe para a gente entender. Será que nós já estamos com o pé para o mundo de regeneração ou ainda não? Então, vamos falar sobre isso. Então, a gente tem ciclos evolutivos. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos relatado pela espiritualidade os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, depois os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos puros ou celestiais. Entre um e outro, para você passar de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e o nosso planeta passou por essa fase, nós tivemos um período de transição. Alguém lembra? Que saiu do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações? Não lembro. Do mundo primitivo, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, também está ocorrendo a transição. E isso vai acontecer de uma forma normal. Normal assim, entre aspas, né? Que vai sacudir um monte de coisa, internas nossas, externas, para quê? Para que a gente possa melhorar. Porque do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, a gente não traz muito da animalidade. Então agora nós temos que ter o quê? Uma expansão de consciência para um caminho mais espiritual. Então, esse salto, ele vai trazer conflitos internos, conflitos externos, para a gente poder sair desse contexto e ir para uma outra direção. Tudo bem até aí? Tá, então vamos lá. Os outros eu nem vou falar, né? Porque está longe ainda, né? Deixa para depois. Vamos por aqui. Então, o mundo de regeneração é um mundo de transição entre provas e expiações e os mundos felizes. Ainda está sujeito às leis da matéria. A gente acha que o mundo de regeneração nós vamos virar anjo. Não vai. Tá? A matéria ainda existe, o formato desse tipo de corpo ainda prevalece. Tá? Só que não tem as expiações tão profundas como a gente tem no mundo de provas e expiações, como o nome diz. É um estado de convalescença, mas ainda vai existir o mal. Tá? Não é totalmente bem. Bem, na acepção completa, é só nos mundos celestiais. Tá? Nos mundos felizes, o bem se sobrepõe ao mal. Nos de regeneração, o bem e o mal estão em equilíbrio. Aqui a gente precisa nem falar, né? O mal anda, né? Ele vai na frente, né? E no mundo primitivo, é ignorância, né? Não entendimento nem do bem nem do mal. Ok? Bom, então vamos lá, prosseguimos. No livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária, diz assim: vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. As alterações que se observam são de ordem de natureza moral, convidando o ser humano a uma mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, é um trabalho para alterar esses hábitos viciosos, essa parte da nossa animalidade ainda, nessa grosseria que a gente tem. Então, isso vai ter que jogar fora, limpar. Vou conseguir fazer tudo isso nessa encarnação? Provavelmente não. Mas eu tenho que dar uns passos à frente quanto a isso. Alguém
para mim? Ah, é? Não leva o desaforo para casa. Isso é o contexto da humanidade. A gente está deixando o corpo falar mais do que o controle da mente. Então, aí você vai pensar, vale a pena fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? É o meu orgulho, é o meu ego que está se sobrepondo? É ele que tem que mandar? Qual é a minha postura que eu tenho que ter agora? Então, é esse trabalho de conscientização que a gente começa a fazer. E com isso, a gente vai tendo essa expansão de consciência para níveis mais elevados. Tudo bem? Então, o nosso dever, que era aquele dever, né, ainda muito rude, né, que a gente via um Deus que precisava de sacrifícios, hoje a gente vê que o dever é a responsabilidade que nós temos com a nossa própria educação moral. Ok? Então vamos lá. Um pouquinho. Agora não vai mais. Na Gênesis, a Gênesis diz assim no capítulo, a geração nova. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclismo, que aniquile de súbito uma geração. Agora, essa frase é importante, tá? A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Estou falando como é que vai acontecer esse processo de regeneração, tá? Então, o que vai acontecer? Seres que estão no mundo de regeneração e que estão já numa condição, lá no mundo de regeneração, com certa dificuldade de adaptação no mundo de regeneração. Mas eles já estão mais à frente do que nós. Já andaram mais. Porque já conseguiram acesso no mundo de regeneração, estão bem melhor que nós. Só que eles ainda não estão conseguindo dar um pulo para frente. Então eles são convidados, em caráter de missão, a virem auxiliar o mundo de provas e expiações, o nosso, a adiantar-se, a dar um passo mais para frente. Aí eles vêm para cá, com ideias renovadas, se destacam em várias áreas, e a gente fala, a geração nova, a geração com o nome disso, o nome daquilo, o nome desse. Na realidade, são seres que estão um patamar mais evolutivo do que nós. Então, eles conseguem vir para cá e se destacar, porque eles são diferentes. Diferente do nosso contexto. Então, o que vai acontecer? Essa geração vem para cá e vai impulsionar. A gente desencarna, estou no caminho da minha melhora, ok. Vou reencarnar de novo na transição. E eu vou compondo também essa nova geração. Até que vai chegar uma hora que ela já acabou. Aqueles do mundo de provas e expiações que não estão se enquadrando nas novas mudanças, não vêm mais para cá. Então o processo vai acontecendo naturalmente. A Terra vai evoluindo espiritualmente naturalmente. Então, aqueles que não se enquadram no bem não encarnam mais aqui. Vai encarnar no mundo compatível com o grau evolutivo que você está. Você não quer mudar, você quer continuar do mesmo jeito, você quer promover guerra, você quer continuar matando. Então, você não vem mais para cá. Porque essa geração vai se transformando aqui. Então, não é agora. Isso ainda vai acontecer vários ciclos até que realmente compôs tudo. E a gente pode passar por esse processo. Porque você vai evoluindo na transição e volta para cá, continua no caminho da evolução do planeta. Deu para entender aí? Então vamos lá. Então a nova geração vai fundar uma ordem moral
Eles vão se destacar pela inteligência, pela razão, pelo bem. São diferentes, tá? As grandes imigrações coletivas não tem como somente promover as saídas, tá? É isso que eu acabei de explicar agora. Os desencarnes e as desencarnação e encarnação. Mas para transformar a população, tá? Então esse processo é o que vai acontecer gradativamente. Desencarne, encarna, desencarna e vai. O processo da regeneração vai acontecer. Tá? Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Agora, quem são os regenerados? Agora que é o X da questão. Tá? Até agora eu expliquei como é que vai acontecer o processo da regeneração. Agora, nós temos que ir nesse caminho. Então, quem são os regenerados? São os seres humanos que notaram que não pode modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Então a gente não vai mudar ninguém, a gente não vai transformar ninguém. O nosso exemplo é que vai falar. E segue quem quiser. Então, às vezes, eu não faço determinada coisa, não digo determinada coisa, porque eu quero que o outro seja exatamente como eu quero. São idealizações que a gente cria na nossa mente. E que não quer dizer que são verdades. Então, eu não vou mudar uma pessoa que está no vício, uma pessoa que tem um comportamento agressivo. É dela. Vai saber quantas reencarnações esse ser está vinculado a esse tipo de padrão. Isso não quer dizer que quando reencarna aqui, não vai ter que continuar com esse padrão. Não. Vem para fazer a cura. Vai ser colocado em contextos e ambientes para fazer o quê? Para enxergar esse lado sombra que precisa de luz. Agora ninguém vai fazer por ninguém. Cada um vai ter que fazer sozinho. Vai ter ajuda de algumas pessoas, tentando te orientar, tentando falar alguma coisa, orar por você. Isso a gente pode fazer. Agora, pegar o braço ou pegar o outro, isso a gente não pode. Porque nós estaremos violando o livre-arbítrio do outro. E a espiritualidade, todas as obras de André Luiz, eles não violam o livre-arbítrio. Até o próprio resgate do André Luiz nas zonas inferiores em nosso lar, esperaram quando ele resolveu fazer uma oração pedindo ajuda, dizendo que deveria haver um autor da vida. Aí eles atuaram, porque ele permitiu que se fizesse isso. Tudo bem até aí? Tá. Então, quem tem que mudar? As nossas atitudes pessoais, as nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Já estamos no mundo de já somos regenerados? Vamos lá, mais um item. É só um pouquinho, tá? Porque lá no Evangelho tem um homem de bem. Se quiser complementar, procura lá no, acho que é Sede Perfeitos, acho que é isso, o homem de bem. Aí tem vários itens, aquilo é só alguns, mas que tem muito mais, tá? Então é mais ou menos ali. Regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar, contribuindo para a evolução do planeta. Compartilhar. Não está falando que nós estamos aqui para matar, para competir, para degladiar o outro, para tirar vantagem. Não. A lei do universo é com cooperação, solidariedade, compartilhamento. A gente compartilha, né? Nas redes sociais. A gente sabe fazer muito bem compartilhar. Mas eu tenho que compartilhar o quê? O bem. Coisas que eu também gostaria de receber para mim. Se eu não gostaria de ver minha imagem
sendo compartilhado, às vezes com um sofrimento, uma dor dos outros, não faço isso também. Se eu não gostaria de ver a minha imagem sendo alvo de risadas, de brincadeiras, de sarros, né? Eu não compartilho as dos outros também. A mensagem de Jesus não é clara? Não faças aos outros o que você não quer para si. Então, quem são esses regenerados? Pensam na coletividade. Eu sempre faço essa observação. Acho que eu já falei aqui. Se eu jogo um papel de bala, já vi um papel de bala na mão, chupei uma bala, não estou vendo uma lata de lixo, escondidinho e jogo o papel de bala no chão. Aí tem que pensar assim: se 1000 pessoas fizessem o que eu faço, é bom? Não é? Então não faz. A gente sempre pergunta: se o outro fizesse isso para mim, é bom? Eu vou gostar? Então não faz. Isso é exercício. Dá trabalho? Dá. Por quê? Porque a gente traz padrões, crenças, a gente vem enraizado em comportamentos. Às vezes na própria criação a gente vem assim. E é difícil mudar. Então, por isso que a gente vem para cá, escuta palestra todo dia, participa de grupo de estudo, para ver se alguma coisa entra e a gente melhora um pouco mais. Tudo bem? Entende? Tá. Então a gente tem que lembrar que o menor ser do universo é criatura divina. Onde bateu uma formiga? Quando bateu a formiga, eu falei: meu Deus, a formiga é filha de Deus. Por que eu matei a formiga se ela não estava me perturbando? Porque é hábito de ver formiga, mata. Ele começava a fazer isso, né? Eu só estou conseguindo fazer isso com lagartixa, tá? Porque o bichinho para me deixar fora do ar, tá? E a barata pode matar? Não, a barata tudo bem, já vai, mas a lagartixa não. Eu e ela ainda temos alguma coisa do passado não resolvida aí, tá? Então vamos lá. Só para a gente descontrair um pouco. Se vocês podem dormir à tarde, né? À tarde é complicado, depois do almoço, né? É difícil. Vamos lá. Então vamos lá. Quem são os regenerados? Diferenciam o que lhes cabe fazer e o que são deveres dos outros. Você deveria de fazer isso. Por que você não faz? Porque a gente fala isso. Se a gente souber qual é a nossa parte, o que a gente tem que fazer, a gente faz. Às vezes uma família, 2, 3 irmãos, aí um pai, uma mãe adoece. Aí um fica cuidando, os outros, tem alguns que não querem nem saber. Aí começa aquela confusão de família, né? Porque sou eu quem cuido, porque a responsabilidade não é só comigo, porque isso, porque aquilo. Aí a gente vê aqui, se aquela situação está com você, é porque tem algum ajuste para ser feito ali, algum aprendizado para ser feito ali. Então, agradeça, dê o seu melhor, porque entre você e aquela criatura, as coisas vão ficar zeradas. Mas faça com amor. O outro que não está fazendo a sua parte também teve a mesma oportunidade. Então está jogando lá para frente, ainda vai ter que se reencontrar nessas mesmas situações para poder resolver e aprender. Então é assim que funciona. Tá? Então eu sei o que eu preciso fazer. Então eu faço. Eu vou para o meu trabalho, o chefe não está lá. Eu me lembro disso, né? O chefe não está lá. O pessoal ficava sem fazer nada. Porque o chefe viajou. Ou fazia o básico, mais nada. Onde está a responsabilidade? Você está ganhando. Então você tem que fazer o seu trabalho que você está ganhando.
seu melhor onde você for colocado. O melhor que você puder. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui... Ah, é para dar para alguém lá na rua. Mas alguém lá na rua também é um irmão. Então tem que fazer o meu melhor. Então assim que funciona. Tá? Tudo bem? Já estamos no mundo de regeneração? Falta muito? Então não cobrem dos outros os deveres que são dos outros. Porque às vezes as pessoas não chegaram ainda no mesmo entendimento que nós. Vai fazendo a sua parte e vai mostrando o que é que você acredita que está o melhor. Tá? Mas não fique na expectativa que o outro vai copiar você. Tá? Os regenerados reservam no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor. Retirar as máscaras. Então não dá para viver em solidão. Não dá para viver sem contato com as pessoas. Porque a gente só consegue se enxergar em contato com os outros. Em contato com os diferentes. Ah, fulano de tal não pensa como eu, fulano de tal é diferente de mim. Ótimo que é diferente. Porque vai fazer você olhar para um lado que você ainda não olhou. Se fôssemos todos iguais, nossa, não ia ter nem discussão, gente. Não ia ter nem discussão. Quando a gente chegar lá no mundo mais evoluído, a briga, né, vamos dizer assim, entre aspas, não seria uma briga, né, mas a corrida é para fazer o bem. Aqui a corrida é diferente. A corrida aqui, se eu puder descansar e não fazer nada e jogar para o outro, é comigo mesmo. É a lei do folgado. Enquanto não está folgado, o outro está se matando de trabalhar. Né? Então, quando você começa a entender isso no mundo de regeneração, quando algo dá errado em algum lugar, todos são responsáveis por aquilo. Está em nosso lar, hein? Quando dá um problema, tem uma atividade, todos estão fazendo, ocorreu um erro ali, não é aquele que é culpado. Todos são responsáveis. Porque o trabalho é de todos. É assim que eles pensam no plano espiritual. Então aí você vai se conscientizar da sua responsabilidade em fazer o seu melhor. Porque o efeito do que você faz também interfere nos outros. E é o que acontece em nível de energia. O que está acontecendo do outro lado do mundo, a gente acredita que não tem nada a ver com a gente. Tem. Porque a energia, ela percorre. Então a atmosfera planetária fica densa. As pessoas ficam mais agressivas, ficam mais violentas, mais impacientes, mais ansiosas. Isso vem vindo. São vibrações que vem chegando. E a gente vai captando. Por quê? Porque está em nós. Tudo bem? Então, quando eu melhoro o padrão vibracional e energético, eu melhoro a minha volta. E eu vou contribuindo para um planeta em vibrações melhores. Todo mundo faz evangelho no lar aqui? Sim. Quem faz evangelho no lar? Ainda bom. Tá? Evangelho no lar tem que ser uma prática, no mínimo, semanal. No mínimo, porque diária a gente não pode deixar de fazer as orações. Mas tem que ter esse comprometimento. Bom, então a gente tira as máscaras. A gente não vai mostrar para ninguém aquilo que a gente não é. A gente vai mostrar como nós somos em qualquer lugar, em qualquer situação. Os regenerados adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos para solucionar os acontecimentos do cotidiano. Então acontece alguma coisa e você fica assim, eita, mas deu tudo errado, o dia hoje já está fora de ordem, já está tudo
regenerado. O regenerado percebe, hoje tenho uma dificuldade, então eu tenho que pensar, como eu vou resolver essa dificuldade? Quais são os caminhos que eu preciso fazer hoje? Quais são as mudanças que eu preciso fazer hoje? Porque a gente não lida com as contrariedades. Você tem uma coisa programada, você abre a porta da sua casa, a chave quebrou. Não dá para ir. Outro dia eu fui fazer uma palestra de manhã, o carro quebrou. Aí eu tentei Uber, tentei não sei o quê, não consegui. Falei, bom, tá. Então eu vou ficar aqui, vou esperar o seguro vir para resolver a questão. Liguei, avisei que não dava para chegar. Porque aconteceu isso. Pronto, parei. Aí sabe o que eu fui? Pro Porquidade da Serra. Vou fazer compra na Feira Urbana. Não tinha mais como resolver nada. O que eu vou fazer? Eu vou ficar sofrendo ali? Fiquei nervosa porque eu queria fazer a palestra. Mas eu percebi, bom, não é. Então a gente vai buscando outros caminhos. E a gente sai daquela condição de ficar se colocando, eu sou o coitado, eu sou a vítima, tudo é errado na minha vida, eu cheio de problemas, cheio de dificuldade, nada dá certo. Vai falando isso. Não, você não está dizendo, não vai dar nada certo. Está tudo errado. Todo dia é difícil. Todo dia é. Trabalho que não condenado. Trabalha bastante. São as palavras que a gente vive. Tudo bem? Já vi até o aparelhinho. Então, os regenerados assumiram sua própria missão na Terra. Já sabe o que tem que fazer. Eu vim aqui para quê? Por que eu estou aqui? Onde eu fui colocado? O que eu preciso fazer? Reabilitados à luz das verdades eternas. São os regenerados. Já estão num padrão de consciência melhor. Sabem que vão errar e que errar não é para ficar na condição de culpado, mas para ficar na condição de entender o erro e torná-lo um aprendizado. São pacientes consigo mesmo e com os outros, porque a gente tem limitações. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não pode, tem coisas que eu sei mais, tem coisas que eu sei menos. Então é por isso que a gente vai aprendendo com os outros, vai aprendendo coisas novas, vai se desafiando. Tem gente que não quer sair da zona de conforto. Tudo que for diferente do que está habituado a fazer, nos predispõe a fazer. Ou faz de qualquer jeito. E a gente não pode ser assim. Tem que fazer sempre o melhor. Tá difícil? Você começou a fazer um bolo hoje, talvez não dê certo a primeira vez. Mas você tem que tentar. Se os grandes cientistas, nas primeiras derrotas, eles desistissem, nós estaríamos perdidos. Tem autonomia e discernimento diante das leis do amor. Sabe que a gente tem que amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Esses são os regenerados. Então, quando a Terra será um planeta de regeneração? Alguém dá um chute aí? Então, nós é que temos que fazer a mudança. Nós é que temos que nos tornarmos regenerados. Aí a Terra entra no processo de regeneração. Não é um milagre divino que vai transformar tudo e nós não vamos fazer nada. Não diz o Evangelho? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e obtereis. A gente acha que é só pedir que vai ter. Mas eu tenho que fazer movimento na direção do que eu desejo. Se eu fizer movimento na direção do que eu desejo, não vem. Porque o universo não entende. Então, quando o amor ao próximo e a caridade se tornam a base das relações sociais. A base da nossa convivência. Amor e caridade.
caridade. E diz o Evangelho, fora da caridade, então a caridade é o bem que se faz. E o bem que se faz volta para quem? Para quem emitiu também. E além disso, o bem que se faz aos outros, você não faz só para o físico. Os seres espirituais vinculados àquele ser que são agradecidos, eles se vinculam a você também. Agora pensa no mal. O mal que você faz a alguém, os seres que também não gostam daquela pessoa também se vinculam a você. Se a gente der a sintonia. E tudo é questão de sintonia. Tudo bem, gente? Então, vamos caminhar para nos tornarmos regenerados. Um pouquinho cada dia. Ter paciência conosco mesmo. Porque Deus já tem bastante paciência com a gente. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência que está aí. Obrigada. Obrigada, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. A nossa inspiração venha de Ti, Mestre Jesus. Possamos, através do estudo, das palestras, do nosso aprendizado, fazer a nossa reforma íntima e nos transformarmos junto com o planeta. Um pouquinho a cada dia, como a nossa irmã falou, mas não perder a oportunidade de fazer o bem, de dar o melhor de nós, de praticar a caridade e seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, o amor e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode iluminar toda a terra. Deixe-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de alcançarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, dá-nos a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde deverá refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.